Tá vendo a capa, né? É um, é dois e? Let's get it. Salve, salve, gente boa. Religare mais uma vez, certo? Mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, meu amigo. Enquanto nós três tivermos saúde, Vamos certo? tá aqui. Tiver com sangue, com ânimo, né? Com força. Vamos pra cima. Yeah. Vai ter Religare até. Até Então, o Religare infinito. mais uma vez, certo? Estamos aqui para mais um episódio, nosso compromisso. Eu, Saulo Júnior. Eu, Rafael Leal na voz. Eu, Alírio Zimba. E é isso. No último episódio, a gente trocou uma ideia sobre pré-história de Portugal. Não foi? Facto, yeah. Que foi um combinado que a gente fez com a galera que acompanha o Religare Cast. Que fez um comentário sobre o surgimento de Portugal, como tem ali uma curiosidade. Propomos a ideia de conversar um pouco sobre a história de Portugal. Cá estamos. Eu propus, como historiador, começar pelo princípio, começar pela pré-história. Conversamos um pouco pré-história, certo? Yeah. E comentamos ali das construções, da galera ali do Uga Uga e tal. Yeah, estilo de vida. Até chegar às invasões romanas em 218 a.C., certo? Que certificou o término da pré-história. No caso de Portugal, porque a pré-história tem uma cronologia diferente para cada lugar, evidentemente, né? Facto. No caso de Portugal é com a invasão romana. E ali fechamos a conversa sobre a pré-história. Entretanto, há aqui um espaço, certo? Que vamos sair da pré-história, vamos começar com a Idade Média. Boa. Portugal, certo? Uhum. E a Idade Média é o seguinte, a historiografia entrega datas específicas para cada período, certo? No caso da pré-história, acabei de dizer, a pré-história termina 218 a.C., no caso de Portugal, ok? Com a invasão romana. E aí você tem um período de transição, certo? E que vai dar a entrada da Idade Média, que acontece com a queda do Império Romano, Boa. certo? Que é o final do quinto século depois de Cristo, ali por volta de 472, por aí, que é a queda do Império Romano, ali a quebra ali dos negócios. O negócio foi à falência. E aí o Império Romano foi de ralo. Mandar em muita coisa difícil. Entendeu? Entrou em declínio já. Foi de ralo. E aí a gente tem o início da Idade Média. Que é daí pra diante. Que é daí pra frente. Para os certo? dias. Yeah. Pô. E por onde que a gente por onde que a gente começa? A gente pega ali, né, se calhar quando os ibéricos ainda estavam a se juntar com os celtas, né, se eles misturam e aí forma ali os celto-ibéricos, aí depois vem os lusitanos que ficam ali no meio, e aí que fica mais, especificamente, né, os lusitanos que lidam ali também com as invasões romanas também, não é? Sim, claro. Seria um bom pontapé de saída, acima de tudo, não é? E lembrar que a Idade Média é aquilo que o Sal estava a dizer. Nós olhamos mais para as datas, para demarcar, mas já há acontecimentos que se dão nesses períodos, ali nas entrelinhas da história, que acabam por não estar assim relatados como tal, não é? E olhando especificamente para o tema de hoje, que é um tema mais leve, posso assim dizer, porque está mais próximo dos dias atuais, não é? E fazendo aqui uma pequena introdução para aquilo que vai ser o tema de hoje e para aquilo que todos os telespectadores podem esperar deste episódio específico, é exatamente a questão da queda, não é? Do Império Romano, que demarca ou legitima, não é? O início da Idade Média cá em Portugal. E para além da queda do Império Romano, nós vamos acompanhar aquilo que já se via na Idade Pré-Histórica, que é a invasão de vários povos cá em Portugal, não é? Tu falaste dos celtas, mas nessa época da Idade Média nós olhamos mais para os germânicos, não é? Que são um povo mais do norte de África, né? Indo-europeus, posso assim dizer. E após ou seja, posterior a essa invasão, essas lutas culturais e tudo mais, na Idade Média também assistimos um outro confronto cultural que vem mais com os mouros, não é? Que também tiveram sua presença bastante marcante cá no território português, antiga Península Ibérica, não é? Eu já agora vou aproveitar para introduzir o seguinte, que nessa transição
historiográfica, no caso, nessa transição cronológica, Uhum. um fator extremamente importante para a compreensão do caso do início da Idade Média, no caso português, que é o tema da nossa conversa. Yeah. É porque a Idade Média tem conversa aqui para a semana inteira a gente ficar aqui trocando ideia. Só que a gente está olhando mais especificamente para o caso de Portugal, que foi a nossa proposta. Uhum. Então, com essa intenção, nós temos um fator que é decisivo no início dessa questão, que é a subida dos mouros Uhum. do norte da África, certo? Boa. Ali, especificamente pelo Estreito de Gibraltar, não sei para quem nós estamos aqui agora numa Novo setup, digamos assim. novo setup, gente. Nova configuração, cara. Cada episódio Uma melhoria, um passinho a uma mais. coisa. É um 1% de melhoria a cada dia, exatamente. É a nossa intenção. Então estamos aqui estudando Dinâmica ainda. uma dinâmica um pouquinho melhor, etc. Essa subida dos mouros, ali, a galera do norte da África para a Península Ibérica, está no ano de 711, certo? Depois de Cristo, 711 depois de Cristo. É um marco que a galera sobe ali pelo Estreito de Gibraltar. Quem está familiarizado ali com as questões geográficas dessa parte da península, dessa parte da Europa, que é o extremo sul de Portugal, faz ali uma ponta bem pequena que vai quase se aproximar. E eu li, agora para refrescar a memória, eu li agora, evidentemente, que pro episódio tem 58 quilômetros só. Sério? Isso é pouco. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Entre uma ponta continental continente e outro. Então entre a ponta do extremo sul de Portugal e o extremo norte ali de Marrocos, que é o extremo de Gibraltar, temos 58 quilômetros somente, dividindo 58 quilômetros de faixa ali litorânea, dividindo um continente e outro. Exatamente. E essa subida é decisiva por quê? É que eu vou dar aqui uma breve introdução para deixar vocês brigarem daqui a pouco. Que essa subida dos mouros se dá em que sentido? Os mouros são povos da África, certo? Sim. Okay? São organizações de indivíduos no norte da África que sobem a península com o seguinte propósito, porque a gente vai pensar assim, quem não está ouvindo, subiram a subida dos mouros na península, mas subiu para quê? Fazer o quê? Eles saíram dali, vai sair dali para quê Yeah. e tal? Não, subiu pelo seguinte, porque nesse contexto nós temos a existência ali imperativa de Maomé, certo? Que é o camarada do islamismo, que é o profeta Maomé, o tal de Meca, o tal do Islão e tal. Do Meca para Medina, é esse Exatamente, mesmo. é esse mesmo. Então mesmo. você tem ali a existência de Maomé, sabe, de maneira muito, muito forte, muito presente na vida árabe. E essa gente começa a transmitir, a querer explanar as boas novas da nova religião islã, certo? Só um adendo aqui. Eu acho que essa comparação dos mouros idem fazer essa expansão, digamos assim, é um bocado parecido com o cristianismo, só que ali, né? Só que vamos supor assim. E as cruzadas, a gente vai falar nela já. Sim, as cruzadas, E outra coisa que eu vou perguntar também é o Maomé, o profeta, ele aparece mais para aí 712, quinto século depois de Cristo. Vamos supor, ele aparece no sentido de estar vivo, ou ele já era outra figura passada e aí não. Nesse momento em questão, a gente está falando de 711, certo? 711, Maomé já não. Já partiu. Já não. Então, ok. Sabe, mas Maomé é de agora 630 e qualquer coisa. Certo? 630 e qualquer coisa. Mas então é de meados do século VII. E a subida dos mouros do século VIII. Portanto, é contextualizado neste sentido. Bate bastante ali. Evidentemente, percebe? Mas então, desculpa te cortar, só para contextualizar com a pergunta que tu fizeste. Não é o que está revido ou não. Na verdade, o que marca a mensagem é a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina. Sim. Esse foi o marco que, na verdade, deu o boom da boa nova islâmica. Percebi, sim. Exatamente. Então essa necessidade de anúncio, sabe? Que é a subida dos mouros
que essas coisas da religião, da divulgação da religião, etc. Isto vai chocar com uma Península Ibérica, no caso que a gente está comentando Península Ibérica, porque era a ponta da Europa que correspondia ao território que hoje é Portugal. Ainda não era Portugal nem Espanha, era exatamente, Península. por isso nós dizemos sempre Península Península Ibérica, porque Ibérica, ainda não era Portugal, propriamente, percebe? Essa subida dos mouros coincide com isso. Entretanto, essa subida dos mouros, essa subida islã, ela choca com uma península cristã. Exatamente. Então você tem uma península que é cristã e agora tem um choque entre cristãos e islã. Exatamente, entre muçulmanos, que é o adepto da religião islã, entre muçulmanos. E aí começa um grande choque que vai ser um choque quase que presente até os dias atuais na história portuguesa, certo? E esse choque ele vai ser protagonizado num ambiente que, nesse caso, nesse espaço da Península Ibérica, que é aquilo que foi fruto que a gente comentou ainda há pouco. A gente comentou ainda há pouco, foi na conversa dos bastidores, né? Que a gente fez aqui um aquecimento e tal. Que vai ser num ambiente que era a Europa carolíngia, certo? Sim. O que é a Europa carolíngia? A Europa carolíngia é a compreensão mais ampla desse mesmo período histórico. Entendi. Eu vou me fazer entender aqui para todo mundo que está ouvindo, certo? Nós estamos comentando um período histórico, certo? Que vai dar ali ao prenúncio da Idade Média, do início da Idade Média, certo? Que vai coincidir com os mouros a subir ali a península para divulgar o Islã, encontra uma península cristã, que foi cristianizado pelos romanos, certo? Que vieram lá em 218, que a gente conversou ainda pouco. Eles sobem, tem esse choque, só que numa visão mais ampla, para fora da península, o contexto europeu é um contexto de uma Europa sob o comando de Carlos Magno. A gente tem uma ideia. Carlos Magno, um grande imperador que unificou todo esse território europeu, todo o continente europeu, certo? Carlos Magno. E quem é Carlos Magno? Um dos protagonistas ali não propriamente da queda, mas é um dos descendentes um dos descendentes dos responsáveis da queda do Império Romano. Para ver como que está tudo ligado. Tá tudo conectado, percebe? A queda do Império Romano, início da Idade Média. E quem provocou a queda do Império Romano? Os francos, certo? Os bárbaros. Claro. Que eram assim denominados por não serem romanos, que é uma... Basicamente, bárbaro se você não é romano, não é romano, você é bárbaro. Então, os bárbaros responsáveis, sabe? Descendentes dos bárbaros, virá ser o Carlos Magno, que vai ser um grande imperador que, para além de, no caso, os seus descendentes, né? Para além de derrotar o Império Romano e conseguir com o declínio do Império Romano, unificam toda a Europa, sabe? Enfim, e tem toda essa tradição explanada por toda a Europa. Então você tem uma Europa, num plano geral, carolíngia. Por que carolíngia? Porque Fernando Magno, certo? Dominando tudo isso. Uma península ibérica, no caso, aqui no caso de Portugal, cristã. E um norte de África, Islã muçulmano, subindo para essa península e tendo esse choque. Então, os senhores agora para dizer. Claro, dando uma continuidade ao teu raciocínio, Saulo, é assim, no meu ponto de vista, e mais um comentário mais ligado à minha área de sociologia, claro, para além desse choque cultural, posso assim dizer, e social que tivemos cá na Península Ibérica, com a entrada dos mouros, que são ou eram um povo naturalmente islâmico, neste caso, dada a sua crença, eles trouxeram grandes avanços para esta região da Península Ibérica, ou seja, trouxeram grandes avanços na agricultura, trouxeram vários avanços em várias outras áreas, só que aí é que está, na vertente carolíngia, se eu estiver a falar certo, num panorama em que tu tens uma Europa toda com um único fio de pensamento, isso acaba por ser uma pedra no sapato, posso assim dizer, né? E isso acaba por causar esses choques
que na vertente em que socialmente tu quando tens um grupo que é uma minoria a tentar sobrepor-se sobre um grande panorama e aquilo acaba por ficar meio... É tipo um pequeno querendo Yeah, enfrentar um yeah, gigante, yeah, não é? yeah, yeah. Isso é E legal porque só estranho, mas eles trouxeram avanços para sim, cá, sim. não é? Isso é legal porque os primeiros contatos, vamos supor, de alfabeto, moeda, vem Uhum. aí justamente dos romanos, que vieram dos gregos, que vieram dos fenícios. Uhum, E aí também tem essa parte acrescentada dos mouros. Eu uhum, não sei se entra também a questão, vamos supor, de números, ou a navegação também, Ah, sim, sim, sabe? sim, Tipo, claro. tem uma mesclagem ali porque eles também mandam muito bem nessa área. Aí eu acho que, tipo assim, por ter ouvido esse choque, claro, aquele, tipo, vamos supor, derramar de sangue, digamos assim, das ambas as partes. Mas também quando passa, fica aquela questão e fica aquela mesclagem. Eu acredito que o choque, na verdade, seja... Porque, assim, o cristianismo e o islamismo, apesar de serem práticas religiosas ou crenças religiosas, estão completamente distintas nas suas próprias práticas. Ou seja, ah, se eu sou, sei lá, muçulmano ou islâmico, ou se eu sigo essa crença religiosa, o meu modo de vivendo vai ser associado àquele estilo de vida islâmico, não é? E o modo cristão também é exatamente aí. Eu acho que o grande choque pode ter havido exatamente na parte cultural da coisa, ou seja, dois povos não conseguirem coexistir exatamente nessa vertente social, cultural, e não essa guerra, o derramar Ah. de sangue, conforme tu disseste, não é? Só que aí é que tá, também eram vistos como pedra no sapato. Porque... É interessante também porque, vamos supor, você tem essa, digamos assim, essa força Sim. também, eu penso eu, também do outro lado, na área do Mediterrâneo, só que ali eles não conseguem entrar com tanta força. E aí eu acho legal essa volta, que em vez de ir por ali pelo Mediterrâneo, vão por Gibraltar e tentam chegar ali. Sim. Também é engraçado, eu acho legal também. Boa, e ainda dentro desse contexto, que é a Idade Média, que é em Portugal, e nós vamos tocando assim em um e outro ponto e vamos abordando com mais profundidade, posso assim dizer, ao nosso ver, dando, neste caso, ou dado a entrada dos mouros, ou a subida dos mouros cá, por conta desse grande chamamento, né, religioso, posso assim dizer, né, com a história toda do Maomé, nós depois acompanhamos na Idade Média que, para além esses todos choques, nós depois tivemos mais à frente a formação do próprio condado portucalense, não é? Em que nós vamos ter a história do próprio Dom Henrique e do Afonso, em que o Afonso oferece o condado de Portugália ao Dom Henrique como feudo, não é? do reinado, né? Na época estava sob domínio do Rei Leão, se eu não estiver enganado. Exatamente. E aí depois nós vamos acompanhar, neste caso, a luta pela independência da Portugal. Vamos por parte que a gente está munido para falar disso. Mas isso também é legal porque... Vamos devagar, que a gente tá coçando a língua para poder falar dessa parte. É verdade. Isso é engraçado porque, vamos supor, tem um momento ali onde vem uma força de baixo, da parte de baixo do norte de África, querendo, sabe assim, se impor. E aí eles também têm essa coisa. Aí depois, devido passado um tempo, eles têm que lutar de novo, digamos assim, pela própria identidade, né? E é diferente como a forma se acontece. Olha, a construção histórica de que hoje nós conhecemos como Portugal foi feita dentro de um contexto multicultural e num contexto de guerrilhas e guerras, num contexto de luta, derramar de sangue, e que hoje em dia eu acho que não faz muito sentido nós dizermos que somos A, somos B, porque no final do dia somos mistura de C, Z, A, Y, isto e aquilo. Nós somos feitos de história. Exatamente. Top. É verdade, somos feitos de história, não é? Só que muitos preferem negligenciar a história e olhar para aquilo. Nem negligenciar. Esquecer, se calhar. É ignorância humana, somos assim, não é? Mas ainda dentro desse tema. Eu diria propriamente negligenciar, né? Quando você se ausenta de uma determinada posição, de um determinado ponto de vista, você se torna incapaz, certo, de compreender os resultados dessa situação. Exatamente, vamos supor, se eu me privo de correr pela manhã, eu sou incapaz sentir o vento, de comentar sobre os benefícios da corrida matinal. Compreende? E
e essa ausência nem sempre é voluntária, nem sempre é de propósito. Às vezes sim de propósito, mas às vezes é imposta. Facto. Entendeu? Às vezes por uma educação que não preza pela história, uma educação que não preza pela informação, pela importância dos dados históricos, etc. E da divulgação da mesma, compreende? Talvez seja mais, eu acredito que é mais isso, não propriamente a ignorância ou negligência. A questão de desvalorização mas e valorizar outras coisas. Exatamente. Não, e é verdade, só que continuando, não é? Portugal foi formado dentro desse contexto multicultural, cheio de guerras e de guerrilhas, num contexto mais violento. E para muita gente que não tem esse conhecimento, Portugal também lutou pela sua independência. Pois é. Neste caso. Claro. Portugal não foi sempre assim, tipo, Portugal... Senão seria tudo Espanha, ou se calhar outro país. Por que acontece? Nessa questão, nesse choque que nós temos entre uma força muçulmana, sabe, esse embate do Islão contra a força cristã, isto gera das duas partes uma necessidade de reação. Ou seja, os líderes das comunidades muçulmanas passam a organizar meios e modos de conquistar mais territórios, para impor mais seguidores, para trazer mais seguidores, e por sua vez o cristianismo passa através do papado, sim, certo? Claro. Através de seus líderes religiosos. Esse cara não fez isso, não. Não funciona. Esse cara não fez isso, não. Através do papado. Do papado, tá ligado. Através do Papa. Percebe? De organizar forças de reagir a isso. Percebe? E aqui você vai ter também uma forte influência, um forte, como posso dizer, um forte monopólio de poder exercido pela figura do Papa. Facto. Certo? Uma disputa de uma espécie de jurisdição, sabe? Administrativa, no sentido do Papa dirimir os conflitos em determinados territórios como chefe máximo do poder, sabe? Porque fica essa ligação entre o poder do Papa e a relação do Papa com o imperador. Exato. E naquele caso do Fernando Magno, que nós comentamos, da Europa carolíngia, acontece essa ligação entre o poder e influência do Papa, do poder religioso, com a influência administrativa, poder régio, por exemplo. Poder régio, o poder do rei. Sim, sim. Então, essas coisas dialogam entre si e quase que se fundem de maneira à vontade do imperador, do rei, certo? A se confundir com vontades do Papa e vice-versa. Vontades do Papa traduzir vontades do rei. Então, essa parte da história que nós estamos comentando, no caso português, é muito marcada por isso. Esse diálogo entre Papa, exato, que é o chefe máximo da questão religiosa, e o rei, e o imperador, certo? Que é o poder político, que é o poder secular, que nós dizemos mais contemporaneamente. Não, e continuando, e neste caso, só fugindo um pouco daquele polo cá de Portugal, e dentro do contexto da associação do poder religioso com o poder político, posso assim dizer, né? Que vou citar aqui um exemplo que aconteceu recentemente em Moçambique, não é? Que no cenário das eleições autárquicas, posso assim dizer, aqui tens vários partidos em que vais votar e tudo mais, assim como em qualquer outra parte do mundo, não é? Só que lá tens várias instituições ou instâncias que fazem a fiscalização desse processo eleitoral, certo? E uma dessas instituições é a CNE, que é a Comissão Nacional de Eleições. E por mais engraçado que pareça, a pessoa que presidia a CNE, porque já não preside mais, era o bispo Mazzini. E para perceber que o bispo Mazzini, ele tem coligações com o partido no poder, nesse caso é a Frelimo. Não tem nada contra partidos, anyway, atenção. Os caras vão te buscar em casa. Não tem nada contra. Cuidado que os caras vão te buscar em casa aí. E isso aí acontece, perseguição política é uma coisa real em toda parte do mundo.
Mas, exatamente, e nessas eleições especificamente que decorreram no ano passado, em que, por mais fraudes que aquele processo eleitoral tivesse, acabou-se por associar muito a imagem do bispo às fraudes. Ou seja, como é que uma Como se pessoa da fosse igreja responsável, né? consegue... e exatamente, como é que... Ou por não ter feito nada, né? Essa questão. como é que não faz nada, ou como é que é a favor deste tipo de atos. No entanto, que toda a comunidade, não sei se é a igreja anglicana, tanto de Moçambique, Angola e tudo, os bispos reuniram-se para pedir o afastamento do bispo Mazzini da igreja anglicana de Moçambique. Exatamente por causa desse episódio. E não só, isso foi aprofundado ao ponto em que o próprio bispo fazia essas cerimônias religiosas, as missas, sei lá, os cultos, acompanhado por força militar. Ou seja, Caramba. um bispo vai a uma missa acompanhado por policiais, quer dizer, isso já dá uma imagem meio estranha àquele cenário religioso que nós estamos acostumados, né, a ver. E isso aí acaba voltando ao ponto, que é confundir-se muito o poderio político com o religioso e andarem sempre de mãos dadas. Quando se misturam, né? Mas esse exemplo é excelente. Eu nem tinha combinado de ter esse exemplo. É excelente por quê? Porque o poder religioso, no momento em questão que nós estamos comentando, da idade dos princípios da Idade Média em Portugal, a força religiosa no contexto europeu é exatamente assim. É exatamente assim no sentido de que o monopólio do poder do Papa, certo, se confunde com o poder político do rei, certo? E as vontades nacionais de um país, em certos casos, traduz-se na vontade do Papa. Exato. Que tem uma sua motivação religiosa, no que culminará, agora eu vou fazer só um salto, vou fazer um comentário como vírgula, que culminará nas cruzadas. Percebe? As cruzadas é exatamente isso. É a criação de uma força militar, conforme você comentou, que o bispo era acompanhado por militares. É a criação de forças militares, sabe? De um contingente de pessoas preparadas para luta, para guerra e etc., através de uma vontade do Papa, através de uma intenção do Papa. Embora há também razões políticas, mas a convocação é uma convocação religiosa. Compreende? Então esse exemplo caiu bem nesse sentido, sabe? Porque da ligação trazendo para o contexto do início essa questão da pré-história de Portugal, que você até comentou no condado, não sei quê. Isso é interessante, mas vamos conversar isso mais especificamente, de maneira mais detalhada, que é esse contexto da Europa carolíngia, certo? Certo? Essa península cristã com o norte africano, muçulmano, subindo esse choque religioso, cultural, social, etc. Tudo, certo? E uma resistência. Essa península dominada por uma força que era posteriormente, porque a gente está falando de Carlos Magno, que era um pouco mais para trás, dando um contexto geral da Europa. Mas para mais adiante, certo? Para mais adiante, você tem essa parte da península que virá a ser Espanha e Portugal, dominada pelo reinado de Leão, certo? Leão e Castela, certo? Tanto gente boa, Leão e Castela foi um reinado muito importante, certo? Que correspondeu ao que hoje é a Espanha e Portugal. Ou seja, Espanha e Portugal, nos princípios da Idade Média, era um território único, denominado Península Ibérica, certo? Uma parte da Península Ibérica era Portugal, Espanha, que ainda não eram assim denominados, correspondiam à Península Ibérica, e eram dominados politicamente pela coroa de Leão e Castela, que era sediada em Espanha. Certo? É isso? É verdade, pura verdade. Estamos corretos? É pura verdade. Então, esse domínio de Leão e Castela preza pelo que prezava toda a Europa, que era as relações políticas. Claro. É o famoso network. É o famoso que a gente fala hoje em dia. É o famoso network. Então, naquela época,
a galera prezava pelo network, né? Yeah. Era o... Então, Relações comerciais, então a galera de políticas. Leão e Castela só casava as suas filhas com gente de... É isso que eu ia falar. As dinastias, já. Isso é basicamente gerenciamento de casamento. Preservar as dinastias, sei lá, No caso de Portugal, Borgonha. Exatamente. Então essa gente só se relacionava com gente interessante Yeah. que pudesse trazer um retorno político, Yeah. um retorno econômico, um retorno militar. Então o network ele funcionava, Entre... sabe, gente de maneira fina. pomposa, ali, só com gente fina, naquele momento. Então esse network vai funcionar, e aqui eu vou dar uma breve introdução, que eu vou aqui contextualizar essa parte histórica, que eu vou soltar para vocês outra vez, Yeah. que é, lembra do choque muçulmano e o Com choque o cristão, cristão, certo? E lembra das forças de reação muçulmana, certo? Líderes do Islão a tentar reagir opressão. contra a religião cristã, e vice-versa, os cristãos tentando reagir à opressão islâmica, ok? Nisso você tem o surgimento, o aparecimento de ordens religiosas, tanto de um lado quanto do outro, Do outro, é. de indivíduos, de líderes, com vistas a organizar isso, por exemplo, a combater cristãos que estavam na península, que foram dominados por líderes muçulmanos, certo? E passavam a viver sob o jugo muçulmano, e que tinham suas vidas, embora não fossem cristãos, viviam um estilo de vida islâmico. Exatamente. Embora não confessassem si. Caramba. Não confessassem si. Qual é o grau disso? Caramba, só na nossa língua. Só em Portugal, né? Pra gente morar assim, né? Embora não confessassem si islâmicos, fossem cristãos. Os mouros davam essa alternativa, né? Exatamente, fossem cristãos, eles tinham um estilo de vida islamizado. Certo? É aquilo que nós conhecemos na história portuguesa como moçárabes. Moçárabes são cristãos da península que não eram propriamente islâmicos, eram cristãos, mas tinham um estilo de vida islamizado, sabe? Que habitavam em territórios dominados pelos muçulmanos. Compreende? Desses que subiram do norte, etc. E como alternativa de combate a isso, a esses cristãos que já não eram tão cristãos assim, sabe? Em combate a esse choque religioso, começaram ali a pulular ordens religiosas, líderes, mas eu vou citar uma única específica que tem que ver com a criação de Portugal, que é a Ordem de Coligny, que é uma ordem francesa, certa? Que é o abade de Coligny, que era liderada, se não me engano, acho que Santo Hugo. Santo Hugo é um santo canonizado, tal, que liderou esta ordem, a Ordem de Coligny, que era uma ordem religiosa, nascida na Borgonha, França, você comentou ainda há pouco. E esta ordem religiosa tinha como viés de existência esse, combater aquilo que não fosse o estilo de vida cristão correto. Eles tinham como ideia estabelecer uma vida cristã correta. Mas correta segundo o estilo católico da Idade Média. Apostólico romano. Queimando gente, fazendo aquelas coisas e tal. Então é um estilo cristão à la Idade Média. Então, a moda antiga. Aí é que tá a Ordem de Coligny, é que nos livros de história eles falam bonito, falam pomposo e tal, mas não contam essa parte. Então, estabelecer essa vida cristã, mas essa vida cristã à la Idade Média. Uma pergunta, essa ordem, ela perseguia até mesmo, perseguia não, mas ela ia atrás até mesmo das pessoas que eram cristãs, mas estavam habituadas a viver no meio por ter se aceitar, digamos assim, ter que abaixar a cabeça pelo... A dimensão da opressão, é isso que tu quer saber, né? Vamos supor, porque eles vêm pra fazer a vida cristã como deve ser. Mas eles vão atrás até mesmo daqueles que, vamos supor, perante os mouros, eles preferiram ficar quietinhos pra ter a vida normal, pra não morrer. Óbvio. Eles vão atrás até mesmo desses. Vacilões. São vistos como simpatizantes. Exatamente, porque acontece, veja bem, a Ordem de Coligny tem como intenção, a Ordem de Coligny
tem como intenção Corrigir, né? Mal para corrigir nariz. os cristãos que estão desviando, estão desviados, percebeu? Eles têm que, não, meu camarada, você tem que ir pra missa bonitinho, tem que fazer aqui as coisas, tem que ouvir o seu papa, tem que ouvir o que os padres vão dizer e tal. Não esquece nada de Maomé, nada disso. Nada disso, A é vida que- cristã como deve ser. Percebe? Eles vão tentar contribuir, uma palavra bonita, contribuir para que isso aconteça, certo? E nesta ordem de Kuluni, nós temos a ordem de Kuluni é uma ordem religiosa, certo? Portanto, os membros eram Eram membros da comunidade frades e religiosa. etc. Tanto eram indivíduos religiosos, evidentemente, mas também eram indivíduos de guerra. Ou seja, o que na Idade Média é comum, porque as Medieval, as ordens militares da Idade Média eram ordens religiosas. Assim, tinha um Ou cunho seja, religioso, um combatente, não sacerdote, não é o termo correto, mas um frade, um membro do clero, ele também combatia. Ele ia a cavalo, Ele ia na guerra frente, e combatia. Percebe? Então, defender a palavra de Deus, defender a palavra de Cristo, era literalmente, era defender tanto teologicamente quanto na pancadaria. Na Eu ia dizer pancadaria, palavrão, mas não. olha. Mas quanto na pancadaria, percebe? Sim, sim. Então a ordem de Kuluni, eu estou aqui divagando um pouquinho e simplificando a linguagem, faz todo sentido, mas é isso, é combater e defender a palavra do texto bíblico, tanto do ponto de vista teológico, né, com as ferramentas da teologia, quanto com as ferramentas da força. Da força, Era esse combate que eles propunham. E um importante religioso e também cavalheiro desta ordem era um indivíduo chamado Afonso Henriques. Perfeito. Então ele realmente... Afonso Henriques. Ele fazia parte... Dom Henrique, peço desculpa. Dom Henrique. Ah, verdade, pois. Dom Henrique. Tens Afonso, Francês. Dom Afonso, tens Dom Henrique. Dom Henrique, francês, nascimento, certo? Que, por ser influente de uma ordem de Coligny tão importante, que era muito importante naquele momento, ele casa-se com Dona Teresa. Com a Dona Teresa. Casa-se e casa-se com Dona Teresa, que não sei se a galera tá acompanhando aqui a nossa conversa. A Dona Teresa era ali da coroa de Leão e Castela, que dominava a península. Não percam o fio, percebe? A Dona Teresa era ali rainha, certo? Dali da galera que dominava a coroa de Leão e Castela, ok? E essa senhora simpática casa-se com esse simpático guerreiro francês, certo? Da ordem de Coligny, nosso querido Dom Henriques, certo? É nessa hora que E esse rapaz simpático ganha o reino, não é? Esse rapaz simpático, por se casar com essa Dona Teresa, ganha do Dom Afonso. Da coroa de Castela. Sim, do Leão. Coroa de Castela. Tua avó. Um determinado condado chamado Condado de Portugal. Fact. Lembra do networking? Que a galera só casava com quem podia dar algo em troca? Ia dar dos terrenos ali. Então, ele ganha de brinde de casamento com a Dona Senhora Teresa. Ganha um condado chamado Condado de Portugal, que era um espaço ali do litoral da ponta extrema da península, que compreendia ali entre Trás-os-Montes, Minho, Douro, até uma parte mais para baixo, que hoje nós sabemos que chama-se Portugal. Percebe? Não sei se vocês querem conversar um pouquinho, que eu já falei muito. Portugal foi um presente do casamento. Não, e essa região de Portugal era onde vivia os povos mais ancestrais de origem lusitana. Vai mais ou menos ali. É legal porque é aí que tá, né? A partir daí, como tinha essas, digamos assim, distribuições de casamentos, não é? Também rola. É aí que nasce eu acho que a rivalidade dos lusitanos com os castelhanos. Acho que já vem daí também. Do quê? Vamos supor, porque você tem ali um reino
já começa, vamos supor, Portucali. Uhum. Foi dado de presente pra Dona Teresa, que era de Castelo, do Reino Não, de foi Leão. dada para o marido dela. Pro marido dela. Uhum. E o Dom Henrique era francês, ou seja, francês, castelhano, numa nova área, num novo terreno, digamos assim. Uhum. E eu acho que daí já começa os atritos, porque, vamos supor, era feito aqueles casamentos para dar aquelas zonas, aquela distribuição, digamos assim. E aí começa a misturar, vamos supor assim, não é só castelhanos e reis. Claro que antes também tem aquela mistura assim, né? Sim, sim. Mas é aí que começa, porque a Dona Teresa... Não, mas aí é que está o ponto. Na visão carolíngia, em que estamos num panorama todo geral, Exato, e falaste bem isso também. está entre dinastias, aquilo é tipo uma prática comum Sim. dentro da visão É carolíngia. networking. É o networking deles. medieval. Quer dizer, isso aí não causa assim tanto choque. Não, mas eu digo no atrito, tipo, vamos supor, das famílias importantes, digamos assim. Vamos supor, poxa, em vez de ter casado com o Dom Henrique, poderiam ter casado com um gajo da minha família, por exemplo. Não, eu digo que não é assim tão importante, sabes porquê? Porque mais adiante, ainda no episódio da Idade Média em Portugal, nós vamos perceber que na luta pela independência, né, Portugal, que isso que delimitou-se com a morte do Dom Henrique, em que tu tens o Afonso a ter uma batalha, que isso depois já vamos ver as batalhas, Sim. Vamos Tu falar tens- sobre. Sim, vamos falar sobre. Tens uma batalha entre o Dom Afonso e a Dona Teresa, quer dizer, para os dois decidirem quem é que vai de facto suceder o Dom Henrique. É claro que a Dona Teresa, por norma, foi ela quem sucedeu diretamente o Henrique. Mas. Mas aí que tá. Que a gente fez, Tem aquela parada de... É porque o conflito, desculpa, Sim, com, sim. com todo carinho, do que você está dizendo, o conflito é que a Teresa queria pegar o condado e manter com domínio da coroa de Castela. Exatamente. Aí é E que eu o falo do filho atrito. queria que o condado não Seja independente, estivesse né? submetido Sim, à aquela- coroa de Castela. Essa é a diferença ali entre... Por isso que eu falei que nasce o atrito, porque aí ele quer a independência. Não, Exatamente. mas o atrito é do princípio, não é da liderança em si. Porque conforme tu disseste, o atrito foi do futuro do reinado. Será que nós vamos continuar sobre domínio? Será que nós vamos adoptar os nossos novos princípios? É por isso que a partir do Dom Henrique assumir, nesse caso, o trono, é que já começa já a luta contra os mouros, começa já a mudança de divisão, começa já a expansão territorial e tudo mais. Mas dentro daquilo que, entre eles, aquilo era normal na visão carolíngia, amém. Mas é claro que sempre há atritos. Sim, Dentro não, fora. já. Mas como eu falei que o atrito deveria vir antes, né? Mas se calhar a origem é aqui mesmo, é mesmo ali. Sim, mesmo sim, já aqui. na parte E não que... antes, como eu tava já. Sim, porque muita gente pode não saber que a quando da morte do Dom Henrique é que surge já aquela coisa de qual é que vai ser o futuro deste condado de Portugal. Será que nós vamos continuar sobre o domínio de Rei Leão? Ou será que nós vamos adotar os nossos novos princípios de vida, nossas novas dinâmicas, não é? E a grande batalha E não está a serviço de outro. de outro. Percebe? de Essa é alguém, que é a neste questão caso, máxima. É estar a serviço de outro é que é a situação. Percebe? Esse era o ponto-chave. Percebe? É ter que um domínio territorial, mas eu tenho que pegar tributos que eu recolho aqui e entregar lá na coroa, tenho que prestar conta do que eu faço aqui, tenho que prestar lá. Percebe? Será que isso faz sentido? Será que está certo você prestar conta de tudo que tu faz para outro senhor? Tem que prestar conta de tudo da tua vida para outra pessoa? Ainda mais Será uma que pessoa que vale tá a pena? muito longe. Não vale. Ainda mais uma pessoa que tá muito longe. Só que né? está muito longe. Foda-se. E na De época era repente- embarcações, atenção, longe era mais longe de verdade. Longe de verdade. Tem Nem, que, tipo... nem sem ter avião, não tem nada. Era tipo 6 meses daqui até lá. Ah, só mano. pra- poxa. Pra entregar os tributos. Mas é dentro disso. E a batalha, se eu não tiverem erro, é a batalha de São Mamed, não é? Que aconteceu, neste caso, entre as tropas da Dona Teresa e as tropas do Dom sim, Henrique. E neste caso, nesta mesma batalha, o Dom Henrique vira a vencer e tornando-se o primeiro... Afonso Henriques, Dom Henriques Do- é o pai. Desculpa. Eu tô... Afonso epá, Henriques. Tanto Dom, desculpa. É muito lá, Dom, mano. é muito Pô, Afonso, cara, muito tanto Henrique. É tudo mesmo Não, família, pá. é só pra galera. É muita originalidade. É porque assim, Muita eu vou te originalidade, explicar, vamos. porque quem tá inscrito no Religare é Yeah. tudo gente da mais alta qualidade. É fato. Claro. Sou acadêmico, gente da alta literatura, percebeu? Então, basta uma data a mais que a gente fale, ou um nome a mais, Nós somos já cobrados. vão ao Google, vão não sei o quê,
Não é bem isso e tal. Yeah. É só pra gente ter esse cuidado. E Porque não é contextualizar. o... Não é o Dom Afonso. É, Dom o Henrique. Afonso Henriques, que Yeah. é o filho. Porque, não, mas tá certinho, é porque é o Uhum. Dom Henrique. E Afonso Henriques, porque é filho de Se Henrique. de- Dom Henrique, exatamente. E É neste mesmo caso, o Dom Henriques, depois da vitória da Batalha de São Mamede, viria, neste caso, a tornar-se o primeiro. A Batalha de São rei. Mamede é isso. Yeah. É esse conflito entre a Teresa querer não, mas compreender de que o condado deve estar submisso a Castela, a Leão e Castela, Uhum. percebe? E Afonso Henriques não, de que isso não tem nada para prestar conta para ninguém, isso aqui fica na nossa autoridade e a gente cuida disso e acabou. É aí que, Yeah. aí que E, nasce e aquela ele história. participa de Batalha de São Mamede com 18 anos, gente, porra. Atenção. Ah. 18 anos, né? E com 18 anos, o que a malta tá aí a fazer? E aí que parte a história de que Portugal só nasceu. Afonso Henriques estava a conquistar Portugal, gente boa. Com 18 anos de idade. Atenção. Tava a conquistar Portugal, só isso. Não, mas aí que tá. Com 18 anos ele tava batendo a mãe, tá ligado? Também tem isso, porque o gajo se revolta contra a mãe. Não houve agressão direta, foi Sim, conflito sim. entre tropas. De tropas. A tropa do filho e a tropa da mãe. Né? Não foi por Mas foi uma dúvida também. Quando ele toma e ganha, o que acontece com a mãe? Ela foge pra Castelo. O que acontece? tá- Aqui entra uma coisa muito interessante. Yeah. O que acontece? Aqui entra uma coisa interessante pra gente, até para ser objeto de reflexão, não só para esse período, mas assim para um plano geral, que é o que? É a legitimidade popular. Percebe? A importância da legitimidade popular, ou seja, ser reconhecido por um número considerável. Percebe? Né? Essa é uma questão delicada, Yeah. mas que enfim, é importantíssimo. Percebe? Fato. Então, o que acontece com Afonso Henriques nessa situação é que ele, ao sair vitorioso da Batalha de São Mamede, que, se não me engano, é 1128, Yeah, acho. algum barulho. Yeah. 1128 depois de Cristo, a gente está falando Depois de do século XI, XII, por aí. início do Yeah, século XII, 12, por aí, início do yeah. século XII, certo? Que é a Batalha de São Mamede, que é isso que virá a dar ali os ares do que virá a ser Portugal. Essa Batalha de São Mamede é o conflito entre Afonso Henriques e a mãe para essa independência, para essa autonomia, para fora do jugo de Leão e Castela, se dá pelo reconhecimento popular, ou seja, os nobres da corte, a galera que estava em volta do poder real, a galera que dominava o condado e tal, ao ver Afonso Henriques vitorioso na batalha, ao ver ele triunfante sobre as tropas, o contingente militar Dona Teresa, e ele conseguir fazer valer aquilo que ele propunha, Yeah, que os fora ideais, não é? a independência de coisas, ele passa a ter uma legitimidade, percebe? Fato. Essa é que é a questão, ele passa a ter uma legitimidade. E com essa legitimidade que a história portuguesa diz que a partir de São Mamede ele passa a se titular rei de Portugal. Percebe? Porque a legitimidade popular te confere uma certa autonomia, e aqui vai uma indireta geral para os tempos modernos, fazendo aqui um paralelo de Idade Média, um paralelo de Idade Média para a Idade moderna, Idade sim, contemporânea, de que a legitimidade popular te dá mais autoridade do que propriamente uma qualificação ou uma... Percebe? Sim. A legitimidade popular traz isso. Percebe? Então, através da vitória da Batalha de São Mamede, isso é uma carta que ele utiliza para se auto-intitular rei. É um trunfo. E se auto-intitulando rei, tendo como carta a vitória de São Mamede, percebe? Ele passa a estar legitimado perante aos habitantes de Portugal. Do até então condado, né? Exatamente, o condado de Portugal. E é nisso que vai andar nesse espaço da vitória dele em São Mamede, de Afonso Henriques em São Mamede, nós temos um grande espaço de que ele transita, ele se estabelece em Coimbra, no que hoje é Coimbra, se estabelece em Coimbra, e passa a ter várias viagens de exploração dessa parte da península, ou seja, explora a Península Ibérica, essa parte portuguesa. Né, exatamente, ele vai explorando esse território, estabelecendo
uma espécie de noção geográfica. Ele vai de pouquinho em pouquinho. É reconhecimento geográfico. Exatamente, ele vai estabelecendo ali e tal. E essa vitória em São Mamed é que leva Afonso Henriques a aparecer, por exemplo, na batalha fundadora de Portugal, que diz, na minha opinião, enquanto historiador, é que a batalha de São Mamed é a mais importante de todas. Ok. Percebe? Mas para a historiografia portuguesa, a batalha definidora é a Batalha de Ourique. Sim. Que acontece aí uns 20 anos ou 20 e poucos E é anos lá pra depois. baixo, tipo, lá pro sul, né, já. Isso ainda também não tem, não há, como a distância cronológica é muito grande, no caso de hoje, para a data desta batalha, ainda não há não há dados suficientes para especificar. Ou seja, nós temos historiadores que afirmam que foi no Planalto de Ourique, que é no Alentejo. Há gente que diz, há um grupo de historiadores malucos que não sei de onde era, que isso foi no Algarve. Também já li uma coisa dessa já. No Algarve. Tem gente que diz que foi para ali pro lado de Guimarães, no extremo norte de Portugal. Então, tipo assim, você tem, como o espaço é muito grande, cronologicamente, não há precisão. Não, é difícil precisar um lugar, certo? Mas a Batalha de Ourique é a batalha definidora da independência de Portugal, da criação de Portugal. Certo? Mas, na minha opinião, a definidora é São Mamed. Porque é em São Mamed que Afonso Henriques sente-se autorizado a trabalhar pela independência, a trabalhar pela autonomia do condado, percebe? Eu acho que, na minha opinião, São Mamed tem mais importância histórica do que a Batalha de Ourique, mas, para a historiografia portuguesa, a Batalha de Ourique é a principal. Até porque é permeada pela aquela conversa de que Cristo apareceu para ele no campo de batalha, e ele trocou ideia com Cristo. Mas, gente, boa, isso é que a gente teve um episódio aí que foi sobre mitologias, antiguidade e a Bíblia, não sei o que. Eu acho que eu cheguei a comentar isso assim muito brevemente, ali para fazer um breve parênteses. E se ainda não viram um episódio sobre as mitologias na antiguidade, corra lá, dê um check-up. É isso aí, tá tudo lá no YouTube. E brevemente, agora aqui um rápido parênteses, brevemente vamos ter o podcast em outras plataformas. Exatamente. Legal. Ainda estamos trabalhando isso porque a gente, somos um historiador, um técnico, um entusiasta um sociólogo e a gente tá estudando cada dia a melhorar, a tentar fazer as coisas mais bonitas, mais bem feitas e tal. Então nós estamos aprendendo a cada episódio. Então vai ter aí o Religar em outras plataformas. Certo. Por enquanto estamos no YouTube. Os episódios vão para o YouTube. Mas vamos ter outras plataformas para a galera ouvir o podcast, certo? Se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos ainda trabalhando nisso. Galera que vai pro trabalho dirigindo, não pode ver, tem que ouvir. Mete lá no Bluetooth e liga lá no rádio do carro, exatamente. E vai poder ouvir. Tá trabalhando nisso. E eu tava no Afonso Henriques, estava falando da última batalha de Ourique, certo? Que não tem lugar preciso das datas, certo? E local, que, na minha opinião, São Mamed é a definidora. E que eu ia falar de Ourique, que agora... Que a batalha de Ourique, ela serviu, mas ela é vista como a batalha que realmente tornou Portugal o que é Exato. hoje. Eu tava com uma coisa aqui na cabeça para comentar da batalha de Ourique. Da questão da mitologia de que a gente vai para os livros de história, ou seja, ciência, certo? A gente vai para os livros de história, a gente vai para a ciência. E nos livros de história tá lá, Batalha de Ourique, Fundação de Portugal, luta pela independência. E Cristo apareceu na batalha e disse ao Afonso Henriques que ele sairia vitorioso dali. Então a história, ciência, tá metendo Cristo ali para trocar ideia com o futuro rei de Portugal. E tá lá. E tá lá, meu, na história. Isso é só que um exemplo pra gente ter um pouco de cuidado com aquilo que é mitologia, com aquilo que é história, pra gente tentar dirimir a linha que separa uma coisa e outra,
Pra gente saber que, de repente, o imaginário popular faz parte da história, percebe? A crença, embora seja algo pessoal e algo íntimo, por muitas vezes ela pode fazer parte da história. Ela pode ser algo motivador do motivo histórico. Então, a gente tem que ter um certo cuidado na análise por isso, porque embora seja um mito, é um mito de Eurico, é o conhecido mito de Eurico, porque como é que você vai comprovar que Cristo mesmo, Cristo crucificado, apareceu para Afonso Henriques e falou para ele: olha, filho, vai lá que você vai ganhar, que já fui lá, já derrotei todo mundo. Porque, e para contextualizar aqui, a batalha de Eurico é as forças islâmicas e tal que tomar isso, e ele faz a resistência e mantém íntegra essa parte do território. O legal da questão de como se conta a história da questão popular, isso me lembra muito do Tito Livio, porque ele também foi um historiador que tentou retratar como é que era o princípio do Império Romano. Só que o Tito Livio, na obra dele, ele também, vamos supor, ele tem a questão da mitologia, por exemplo. E ele mesmo, como historiador, ele também fala que ele reconhece que todo esse imaginário, esse fantástico, conciliava, ou meio que, vamos supor, era mais passível de ser aceitado um império como o romano ter uma origem relacionada a um deus muito maior. E isso até mesmo em vários aspectos da história romana. E aí isso é interessante porque, assim como na história romana tem aquela associação deles serem descendentes, vamos supor, era muito mais conveniente o povo romano ser descendente do deus, deus Marte, guerra, por exemplo, deus da guerra, do que ser conveniente de algo normal ou natural, até mesmo assim. E aqui eu acho que acontece mesmo também. É conveniente para um povo que também pôs a bandeira cristã para se opor àquilo, colocar isso introduzido, porque convém. Mais uma vez, também. Uma vez eu vou dar outra indireta nessa questão da legitimidade popular. Porque nós estamos falando de uma península altamente cristianizada, certo? Ou seja, o imaginário cristão, o rito de Roma, o rito estabelecido pelo apóstolo Paulo, sabe, no cristianismo primitivo, as suas epístolas, as igrejas de Éfeso, sabe, aos romanos, sabe, aos coríntios, as suas epístolas que organizaram o cristianismo primitivo, já faziam assim já criaram uma certa organização no imaginário dessa gente que já tinha na sua ideia uma concepção do cristianismo, entendeu? Dos ritos cristãos, da biografia de Cristo na cruz, do seu sofrimento, da sua redenção dos pecados, percebe? Da injustiça de Roma, da injustiça dos judeus abrindo mão de um de seus integrantes, ou seja, os judeus entregando um dos seus para ser crucificado. Então, toda essa concepção histórica já estava na ideia dessa gente. Ou seja, essa contextualização histórica / religiosa já estava na cabeça dessa gente. Então, quando você apresenta um rei que conversa com Cristo antes de uma batalha e tem por Cristo assegurado a sua vitória, você já tem um rei que nasceu para ser rei, percebe? Você já tem um rei que a galera que estava na península, quando ouviu isso, pegou aqui a tinta, pintou aqui no rosto, pegou a bandeira, pôs aqui nas costas, pegou um trio elétrico, subiu todo mundo em cima, foi para lá pro litoral, começou a fazer uma carreata cheia de gente com bandeira e tal. Vote fulano, ele é o rei que tá com Cristo e tal, não sei o que, se vocês pegaram a referência. Vote fulano, que fulano tá com Cristo e tal, ele teve a visão com Cristo que ele vai dominar tudo, ele é o cara, percebe? Essa legitimação popular, mano. É a junção disso tudo.
Mas aí é que tá, comentando tipo, exatamente naquilo que é a concepção dos historiadores nos dias de hoje, daquilo que é a Batalha de São Mamede, daquilo que é a Batalha do Rique, e por que considera-se mais a Batalha do Rique como a batalha que de facto tornou Portugal o que é hoje, não é? É, imagina o contexto histórico da época em que Portugal ainda estava a lutar pela própria independência. Quando eu falo Portugal, ainda lutar, neste caso, o Condado de Portugália, ainda a lutar pela sua própria independência. Nós temos, contextualizando historicamente na cronografia histórica de Portugal, essa época, a Batalha de São Momento casa mais do que a Batalha de Eurico. A Batalha de Eurico serve mais para consolidar o Exatamente. reino. Essa é a minha Sim. visão. Uhum. Essa é a minha visão. Mas o que a Batalha de São Momento serve, ok, já somos independentes, já temos um reino. A de Eurico é para consolidar, ou seja, agora... A que pra dá fechar, autoridade para Afonso Yeah. Henriques Exatamente. E aí já vem o cunho religioso que é para dar mais ênfase àquilo Yeah. que é a consolidação do poderio do Dom Henrique no território Yeah. de As coisas se misturam aí, né? Yeah, Já yeah, dão yeah. yeah. E depois disso, ainda dentro da história da Idade Média portuguesa, nós vamos ver aquilo que são as dinastias que deram continuidade a esse processo de domínio cá nesta zona da Península Ibérica, Condado de Portugália, recentemente Portugal, não é? E estou a falar especificamente da dinastia de Borgonha, se eu não estiver enganado, que continuou com o domínio daqui desta zona e até data, se eu não estiver enganado, e me falha agora as datas, mas até o final da dinastia de Borgonha e muitos outros acontecimentos foi quando terminou mesmo esta época da Idade Média cá em Portugal. Porque... Pois, onde é. Não, vou deixar aí que eu. Não, fala. Não, esse... tipo, o ponto que Fala. marcou o final da Idade Idade Média. Média? Mas é um pouquinho mais à frente, né? Sim, é um pouquinho mais à frente, mas quando eu falo das dinastias, imagina. A Idade Média, o ponto exato que a gente comentou ainda há pouco, a Idade Média você tem uma data específica para a definição desse ponto, que é 1453, certo? Que é a ascensão do Império Bizantino. E ali uma barra com o início dos descobrimentos e etc. Por quê? Porque através dos descobrimentos você tem uma espécie de globalização, etc. Conhecimento de novas culturas, nova gente, nova literatura, etc. Vamos deixar isso, que isso é outra coisa. É outra parada. Adiante no que a gente está conversando. Não, mas era exatamente isso, que depois temos essa batalha de Eurico e tudo mais, o que deu continuidade a esse feito de Dom Henrique na batalha de Eurico foram mesmo as dinastias, que é o networking entre as pessoas. Exatamente, né? exatamente. E eu tomei aqui nota de uma coisinha que eu queria comentar também, que é o seguinte, que era o surgimento, por exemplo, do Condado de Portugal. Foi um surgimento que eu até tomei nota aqui, que eu queria comentar isso, que foi o surgimento estilo grego. Em que sentido? Gente, bom, você que está ouvindo isso aí agora, eu vou dizer aqui outra vez. O surgimento de Portugal foi um surgimento à la polis grega. Onde é que você viu isso? Não viu lugar nenhum. Eu que tô soltando essa. Eu que tô soltando essa. Hoje estás bom, mano. Isso não está escrito em lugar nenhum. Isso eu que tô soltando essa. Por quê? Vou explicar. Por quê? Eu vou fazer aqui um rápido paralelo para ver se eu consigo me fazer entender. Na polis grega, a cidade, a polis, é o conjunto dos cidadãos ativos. Ou seja, a polis grega não é um espaço geográfico, sabe, com templo, com comércio, com escolas, com habitações e jardins e rios. Não. A polis grega é um conjunto de cidadãos ativos e participantes da administração. Em que sentido? Tanto quanto espectadores... Não produção, administração. Administração. Tanto quanto espectadores, no sentido de votantes ou etc. Quanto propriamente integrantes do poder político. Ok? Ou seja, a polis grega é o cidadão grego. Então, a cidadania da Grécia Antiga era o conjunto dos cidadãos. Platão disse isso incontáveis vezes.
de que a cidade grega é o cidadão grego, percebe? A polis é o cidadão grego. Então, um conjunto de cidadãos gregos, estando na Grécia ou não, é uma polis grega, percebe? Esse é o princípio de construção da polis grega. E o Condado de Portugal, ele nasce com essa ideia. Ou seja, é o conjunto de habitantes da Península Ibérica, dessa parte da Península Ibérica, que eles tinham uma unidade de língua, de idioma, que era um idioma diferente, já viciado do que se falava em Leão e Castela. Diferente do espanhol que se falava em Leão e Castela, daquele espanhol medieval. Eles tinham para aqui uma linguagem diferenciada, influenciado pelo latim, influenciado por Roma, percebe? Essa matriz linguística, ou seja, eles tinham uma diferenciação de língua, uma diferenciação cultural que vinha dos celtas, que vocês germânicos, indo-europeus, dos germanos, dos francos. Eles tinham essa diferenciação que os unia independentemente de território. E isso é uma das coisas que atribuiu sucesso a Afonso Henriques. Sim, percebe? Tem um conjunto diversidade de pessoas que habitavam esse território que se encontravam, sabe, numa unidade linguística, que partilhavam de uma cultura similar que era diferente da que se praticava, levemente diferente da que se praticava em Leão e Castela, que era ali mais para cima, que é o que é hoje a Espanha, percebe? Então, isso atribuiu também parte do êxito de Afonso Henriques nessas batalhas, nessas conquistas, nessa iniciação de Portugal. Isso eu também noto que eu achava interessante comentar isso. Fato. Que parte da iniciação foi eles se encontrarem e se reconhecerem, sabe? Como ali um povo, enfim. E para além de se reconhecer, desculpa te cortar, olha, é exatamente isso. Cada povo encontrado cá dentro da Península Ibérica detinha conhecimento de uma área específica. Nós vamos a falar dos mouros. Os mouros eram especialistas na agricultura. Estamos a falar de um outro povo dos germânicos, podiam ser bons a trabalhar o ferro. Na forja. Sim, na forja do ferro, metalurgia e etc. E isso no final do dia podia ter sido de facto o êxito do Dom Henrique, que é uma diversidade da comunidade intelectual, cara. Ele tinha muito conhecimento agregado num único sítio. Isso aí podia ter sido de facto um fator importante e definidor daquilo que foi o êxito do reinado do Dom Henrique. Isso aí também, vamos supor, por conta tanto geograficamente quanto culturalmente, né? Rola aquela coisa das pessoas que estão cá, se diferenciar das pessoas que estão cá, e aí se calhar esse grupo se juntou por ter uma identificação, muitas várias coisas em comum, que a partir de uma coisa ali, vamos supor, não seria parâmetro para o parâmetro das pessoas que estão mais distantes, que é o Rei de Castelo. É uma neocivilização, nesse caso, que é uma nova civilização, mas que surge da junção de várias, não é? E como nós vimos, tanto no episódio da pré-história, como neste episódio da Idade Média, que Portugal teve muito papel de várias culturas ao redor do mundo. Isso acabou influenciando positivamente no futuro. Nós inicialmente achamos que aquilo fosse um choque, mas no futuro aquilo acabou por ser um fator que influenciou no êxito. Então é muito importante valorizarmos aí as diversidades culturais, etc. Porque estamos dentro desse contexto e somos feitos de história, conforme já havia dito. Somos feitos de história. Alguém quer acrescentar aí? Essa vai ficar por aí e eu vou tomar nota dessa, eu vou deixar essa aí fixada. Eu pensar que aprendi contigo, amigo. Você já viste como é que o mundo é pequeno, meu. Ai, caraças. Muito bem, gente. E junto com isso, para continuar a nossa conversa, estava pensando a gente comentar que nesse contexto acontece o que as cruzadas. As cruzadas acontecem nesse momento. O que as cruzadas têm a ver com isso? Aquela questão do estabelecimento da ordem religiosa e como que a religião, desde sempre, Religare Cast fala de história e de religião, certo? Como que a religião está sempre presente, porque o motivo religioso influencia sempre a história. E as cruzadas é isso. É uma convocação, Papa, de ordens militares, a estabelecer uma conquista de Jerusalém,
que é a cidade que está contida no texto bíblico, yeah. certo? Que é a cidade prometida. Uhum. É legal porque, vamos supor, quando ele entra ali com a independência de Portugal, mas ele também tem as diferenças culturais, mas as religiosas não tanto. Porque o reino de Portugal ainda é extremamente cristão católico, cristão, né? E o reino de Castela também. Mas aí é que tá. Cá era tipo mais descolado, vamos assim dizer. Seguia-se essa pretensão religiosa, mas não de forma rígida, como em Castela, posso assim dizer. Sim. Acho, eu não sei. Já. Mas não, eu tava dizendo isso do contexto que, vamos supor, por as cruzadas ter tanto, e tem também envolvimento aqui, se calhar, vamos supor, me perdi no pensamento, esquece. Não, acontece, é normal, pô. Nas me cruzadas, perdi nas no cruzadas que a raciocínio. gente tava falando De mantimentos aqui. nas cruzadas que a gente tava falando. Perdi o raciocínio, mano. É perdi o normal, raciocínio. acontece, Então, pô, acontece. Nas cruzadas que a gente tava falando da religião e a questão por trás da razão política e etc. Vai o seguinte, vai uma coisa que eu até também, outra coisa que eu Tomaste também nota notei, também? nota pra gente trocar ideia, que é essa busca motivada pelo religioso, certo? Como que a religião tá sempre por trás disso. E daqui eu ia comentar que para além dessas questões da cruzada, etc., aquilo que atesta o surgimento de Portugal enquanto país autônomo, independente de Leão e Castela, é uma bula emitida pelo Papa. Exatamente. Então, até o Papa reconhecer, não é Portugal. Porque então, a religião é tão importante nesse momento Que ela que que reconhece. enquanto o Papa não reconhece, não é Portugal. O cara ganhou São Mamed, rebentou com a Dona Teresa, com a mãe, até arrebentou com a mãe, pô. Esculhambou com a mãe e tal, mas ainda não tem Portugal, mano, porque o Papa não reconheceu. Não reconheceu, E isso vem logo depois ou não? Não. Isso vai dar aqui, eu tomei nota aqui pra gente falar, que isso vai dar, chama-se Manifestis Probatum, é uma bula que o Sr. Papa, o Sr. Bispo de Roma, Probatum, vai exatamente. emitir, que é Manifestis Probatum, que vai emitir uma bula que é o reconhecimento da autoridade popular do senhor Afonso Henriques, o reconhecimento dos seus súditos, dos súditos do seu reino e tal, a sua importância militar e barra política e, portanto, a autonomia do Condado de Portugal, condado portucalense. Nós falamos Aí é o reconhecimento, através de uma entidade religiosa. Caramba, mano. Ou seja, ela já a legitimar posições, a legitimar fatores que influenciam uma sociedade como um todo. Poças, mano, por acaso, esse é um aspecto muito importante que nós deixamos assim de lado, mas que foi muito importante. Isso é interessante porque a gente fica entre qual batalha que foi a decisiva. Mas na verdade era o Papa que decidia. É aquilo, por que eu digo qual batalha? Isso é uma parada minha, pessoal, que eu joguei na mesa e vocês compraram a ideia. E vocês compraram a ideia e vocês também estão com soma médica, pelo que eu vi até agora. Essa é média. Isso aqui, gente boa, são livros de história que eu tenho em casa. Eu li eles, os três. São de história de Portugal. Eu trouxe aqui só para ilustrar. Evidentemente que a história de Portugal que a gente está conversando não é só daqui, evidentemente, né? Isso aqui é só um símbolo, que são livros que nós acessamos e que falam sobre a história de Portugal, então nós lemos e fala sobre a história de Portugal. Mas evidentemente nós lemos artigos, documentários, outros livros e outras coisas, e etc. Como é óbvio. Só não vamos à Wikipedia, atenção. Wikipedia tem que ter muito cuidado. Mas isso aqui é só uma ilustração. Mas a questão da Batalha de São Mamed e tal é uma questão pessoal minha que eu tenho, porque de tudo daquilo que eu vi na universidade, os livros que eu li, os artigos e tal sobre a história de Portugal, é sempre comentado de que a Batalha de Ourique é que fundou Portugal. Portugal é fundado na Batalha de Ourique. E eu sempre que das coisas que li, eu falei, pô, mas como é que é a Batalha de Ourique se São Mamed que ele se intitulou rei e tal. Não consideram São Mamed, porque São Mamed,
essa vai aqui outra... Eu também já dei uma, mas vamos aí. Falando do Ciro Gomes, o Ciro Gomes tem um comentário que ele faz quando ele vai mandar uma indireta para um adversário político, ele vai, vou dar uma pinicada em fulano de tal. Pino, gajo. Vou dar uma pinicada em fulano de tal. E aqui vai outra pinicada que é o seguinte, porque a Soma Média não tem um aspecto religioso. Essa aparição, por exemplo, nos relatos da Batalha de Soma Média, não há esse relato. É uma batalha estritamente política. É a mãe, Dona Teresa, achando que aquilo pertence a Castela, Leão e Castela. O filho acha que não e tampa na briga. 5 minutinhos de fight e vê quem que fica. Quem aguenta mais. E ele ganha. E ele ganha. Então, agora não, a de Ourique tem o Cristo aparecendo. É a questão Sério, é por isso que a historiografia... Não, essa é a minha opinião. Você não tem que comprar essa ideia. Eu tô dando a minha opinião enquanto historiador, então. Você dando a minha opinião. Eu acho que é conveniência histórica e conveniências, vamos supor... Religiosa. Óbvio. De siesta. Tá? Sério. E para sustentar, depois tens o Papa. Ainda mais. Depois tens o Papa. Depois dessa ia dizer que não, agora eu legitimo. Então, é que aqui na Batalha de Ourique tem a aparição de Cristo, tem essa... E isso, agora só para contextualizar também, esses relatos, tanto de Soma Média, tanto de Borgonha, tanto da Batalha de Ourique, etc. Que informações são estas? Certo? São informações em cima de crônicas escritas por membros da corte. Não daquela altura, mas posterior. Em alguns anos ou outro e tal. Você tem ali uma coisa e outra daquela altura, mas é coisas bem pequenas, coisas bem raras, certo? Mas a documentação que nos traz mais luz sobre isso, a gente fala de Fernão Lopes, que é um cronista, certo? Um cronista da Idade Média. Famoso. Português. Que registrou tudo isso, ou seja, o cronista é uma espécie de redator do rei, ou seja, ele passava ali na corte e registrava tudo o que acontecia. Ele compunha o diário da corte, certo? Inclusive esse Fernão Lopes é quem vai ser, tem a impressão de que ele é o quarto sujeito nomeado para a Torre do Tombo, que é uma torre onde se guardava os documentos de registro. Sim. Inclusive no Brasil, gente boa, você ouve falar assim, o patrimônio tal foi tombado, não sei o que, agora é tombado porque não pode ser mexido, porque é um patrimônio histórico, etc. Essa expressão tombo vem daqui de Portugal, que é a Torre do Tombo, que é ali em Lisboa, que hoje é um prédio moderno, onde tudo bonito, BBB, XPTO. Mas aquilo foi uma torre medieval onde se guardavam os documentos, os registros históricos dos patrimônios, do dia a dia nas cortes, etc. É tipo uma nuvem. Era o iCloud da Idade Média. Era ali mesmo. A gente já falou em network na Idade Média, agora estão trocando ideia sobre o HD. Era o iCloud da Idade Média. E o seu Fernão Lopes era responsável pela compra da nuvem. Sabe quando você tá tirando foto pra caramba na viagem e acabou o espaço? Tá ligado? O cara que vai dar. E daí você tem que comprar mais X euros. Gigabytes. Mais X gigas pra ter mais foto e mais vídeo. Era o trabalho do Fernão Lopes na Idade Média. Ele tava ali escrito e tal, tinha que ter que fazer mais coisas, ele ia lá, conseguia mais espaço pra pôr mais coisas na torre documentos. do Tombo. Então o iCloud chamava-se Torre do Tombo. Torre do Tombo, que é onde se guardava ali os documentos, as coisas importantes. E, enfim, essa conversa que a gente está tendo, grande parte da documentação base do que a gente está conversando é coisa do Fernão Lopes, que escreveu, um cronista da Idade Média. Escreveu isso, inclusive guardado na Torre do Tombo até hoje, que para ter acesso é restrito. Você tem que ter uma inscrição, uma pré-inscrição, tem que ir de luva, tem que ir com uma coisa toda preparada e tal, porque são documentos de 500 anos, 400, 600 anos. Devem estar esfarelando assim, né? Então, para você ir lá na Torre do Tombo, enfim... É um processo meio burocrático. Exato. Meio não, é bastante. Boa. Olha, mas algum ponto a acrescentar aí, Leon? É porque assim, a Idade Média, gente boa, é como a gente comentou ainda há pouco, a Idade Média é que o término dela, propriamente dito, pro caso da Europa,
É 1453. Ok. Foi quando Portugal bota o pé pra fora. Exatamente. Então a gente ainda tá aqui para 1100 e pouco. A Sim, gente tipo, tem mais uns 300 aninhos para trocar ideia. Pra trocar uma ideia. Vamos adiante nisso, né? Vamos Sim, adiante. sim, bora. Vamos adiante. Deixa eu ver para onde que eu posso pular. Peguei. Eu posso pular. Deixa eu pensar alguma coisa. Daqui para essa questão da fundação do Condado de Portugal, etc. Acho que a gente pode agora dar um pé para fora de Portugal, tá bom? Olhar para o contexto europeu, O que certo? estava acontecendo, né? Não, Exatamente. E imaginar uma Europa tomada pelo cristianismo, certo? Onde o Papa, a gente já comentou, era grande parte, detinha o monopólio junto com o imperador, com o rei, daquilo que se fazia, certo? Das leis e etc. A gente pode comentar um pouco sobre a filosofia, por exemplo, patrística e filosofia escolástica. O nome é chato, mas é só porque é o nome correto para ser dito. Mas eu vou já dizer. Por que filosofia patrística? Os patrícios tinham acesso? Não exatamente. A filosofia patrística é aquilo que os padres das igrejas começam a coadunar os ensinamentos da igreja com uma Europa que está tendo acesso a outros lugares, gente que está transitando de um espaço para outro, começa a ter várias informações, né? Naquela de querer... e essas informações a acontecerem simultaneamente passa a chocar com alguns pontos da teologia cristã. Sabe? Então os padres se veem tipo aflitos, corrigir, né, se veem aflitos, se veem pantanas, em pantanas, pantanas, que é uma expressão daqui de Portugal, a tentar responder isso. E daí começa a ter esse início da filosofia patrística, que são os padres, sabe, a Europa afora, a tentar ligar Bíblia com essa transição dos povos de Península Ibérica, pra cá, sabe? Dos germânicos para lá e para cá, dos bárbaros, dos francos, não sei o quê, essa transição de gente, e essa difusão de informação, de globalização, essa troca de informação, o acesso de outras religiões, o choque de informações faz o cristianismo precisar reagir. Dar respostas. Percebe? Dar resposta a isso. E daí nasce a filosofia patrística. Boa. Percebe? Que essa filosofia é estabelecida por padres, Europa fora, que é uma filosofia da Idade Média a responder essas questões ali e tal. E elucida-me só uma coisa, as missões religiosas, tipo, eu não falo das cruzadas, atenção. Hoje em dia nós vemos missionários aí, os elders, etc. Será que isso não seria tipo uma vertente disso que tu estás a dizer? Para me contextualizares um bocado. Eu acho que não. Para além de serem padres, eles eram missionários neste caso. Eu acho que não. Tipo, eles andavam e faziam tipo esse trabalho de, para além de divulgarem a palavra cristã, eles elucidavam nesse contexto. Tipo, esqueça isto que tu viste, esqueça aqui. Você vê no The Man in Black, Homens de Negro, aquele momento em que tu vês coisas e ele depois tira uma cena, pá, lá, tu esqueces tudo. Era tipo uma cena dessa. É uma tentativa de lavagem cerebral, intelectual e religiosa. Eu posso estar indo um pouquinho contraditório, mas eu acho que... Por cruzadas eram para te matar. Sim. Mas nós está falando mais das missões religiosas, não de lá com a espada e tal. Mas vamos supor, hoje em dia, uma pessoa vai ser missionária em outro país, ela vai naquela ideia de, tipo, aconselhar, espero eu, né, aconselhar e tal, querer passar, e não, tipo, a espada. E nessa época eu acho que é muito mais como defesa. Se defender do que tá vindo de externo, do que tá transitando entre a gente. Boa. Não é tanto de levar, porque eu já tenho, todo mundo aqui já sabe, né, mas aí é que tá, eu tenho a minha gente se envolvendo, convivendo com pessoas que não condizem com a vida cristã, por exemplo. E se a gente der mais um saltinho? História. E o chocolatinho? Ei, cara. Se a gente der mais um saltinho aqui agora, dessa questão da filosofia patrística. Amassei. E a coisa sabe, dessa reação à religião na Idade Média e tal. Se a gente der mais um salto, a gente vai parar num assunto. É aquilo, a gente tá falando da Idade Média
da história de Portugal. Estamos tentando linkar aqui uma coisa e outra da Idade Média com coisas contemporâneas e tal, para contextualizar a nossa conversa. Yeah. E mais do que contextualizar a nossa conversa, trazer pertinência no nosso assunto para a utilidade agora, certo? Facto, Nossa intenção é essa. Claro, claro. É por isso que você comentou a situação em Moçambique. Eu comentei a questão do network, brincadeira com o iCloud, para a gente conectar com agora e tal. É nesse sentido, a gente tentar trazer nossa conversa para uma pertinência que seja, sabe, que seja pertinente para coisas de agora. Vou dar um saltinho um pouquinho e que a gente vai para adiante, já para meados para princípios do século XIV, para a questão da peste negra. Ah, real, chega aqui, é verdade. Chega aqui não, arrebenta com tudo. Portugal. Sabe? A gente tá falando com mais de 50% a gente tá falando quase 60% da população mundial, cara. Então, claro. quase 60% da população mundial é coisa pra caramba, velho. Naquele tempo, então a peste negra, certo? É uma catástrofe humana que influenciou esse tempo todo e que, meu amigo, foi um marco na Idade Média. Eu já falei pra caramba, vou deixar um pouquinho vocês comentar sobre olha, isso. deixa eu só acrescentar na parte eu nem vou falar da peste negra, como tal, eu vou falar da época da crise, porque aquilo foi uma crise sanitária humana, que, na verdade, a peste negra foi um marco, mas não um marco positivo da Idade Média. Foi um marco já de delimitar o fim da Idade Média, principalmente no olhar cá de Portugal, se eu não estiver enganado, sabe? Retificam meio com datas. Mas foi muito importante exatamente por causa desse aspecto, que para além de ser sanitário, aquilo desestabilizou ideias. Aí é que está. Ideais, né? Os ideais religiosos. Porque como nós já tínhamos uma certa concepção religiosa, no momento pandêmico, posso assim dizer, e de crise sanitária, as questões vêm. Exatamente, mais forte Onde está Deus nas catástrofes? Exato. É um episódio. É o episódio que nós gravamos aqui, pô. Exatamente. Eu gravei aqui, eu e o Léo gravamos aqui. Nas catástrofes do Rio Grande do Sul. Uma coisa que eu não comentei naquele episódio, eu me lembrei muito, que era a gente trazendo isso, porque qual é a finalidade de uma catástrofe, tá ligado? E uma coisa que eu pensei assim, que seria fazer as pessoas gerarem generosidade. Generosidade. Isso. Pá, mano. Pros meus amigos que me acompanham, eles sabem como eu sou ruim, mano. Com essas coisas. Mas é isso, família. Não que, tipo, uma catástrofe tenha uma eminência, um contexto que seja feito. Mas muitas vezes isso também causa a generosidade da gente se colocar no lugar do outro. Tá top. Empatia, né? Empatia, a ideia de empatia. E se calhar a peste negra pode ter dizimado a Europa, mas também pode ter feito as pessoas se unirem pra superarem aquilo, tá ligado? Não nesse aí, mas assim... aqui agora um comentário de que a peste negra, eu acho que, honestamente, tem gente que pira com isso em história, por exemplo. A peste negra, a galera fala isso, e foi as pulgas, e foi os ratos nas transações comerciais. Já estava pulsante nesse momento. Sim. Entre Itália e França e Mediterrâneo, não sei o que e tal. Essas transições comerciais para lá e para cá. Aquilo, né? Pulgas, ratos nos navios, meses e meses em alto mar e tal. Isso transferiu doenças daqui para lá, que se espalhou de maneira muito... Até porque você tinha um senso de... um nível de limpeza de higiene, muito questionável na Idade Média, para ficar aqui num comentário básico. Certo? Só para terem uma ideia, o que você faz hoje na sua casa, num sítio, 4 paredes, trancado, neste caso, quando você vai lá mandar um fax. Número 2. É o número 2. Quando você manda uma carta para os Estados Unidos, ou seja, lá onde for, você faz isso no privado. Antigamente era céu aberto e com seu colega de lado, atenção. Então por essas questões de saneamento, exatamente, permitiu a rápida proliferação e etc. de doenças e tal. Mas é aquilo que a gente já conversou com a questão do estudo e tal. Isso é interessante e tal, mas eu acho que mais interessante que as razões, as causas,
se foi pulga, se foi rato. Yeah. Nessa altura também aqui um rápido parênteses de que foram os judeus. Isso é uma Ah, falácia sim. Caralho. cristã Gostei de que falar, você tocaste bem. quis jogar sobre os judeus, porque havia aqui também um choque para além dos cristãos contra os muçulmanos, os cristãos contra os judeus, percebe? Porque na Idade Média a distinção de ser cristão Uhum. era resultado de não ser judeu, ou seja, você ser cristão é não ser judeu. Porque ser judeu é quase que uma ofensa na Idade Média, percebe? Então há uma corrente de comentários que diz que a peste negra foi atribuída à poluição dos judeus, Dos judeus. das judiarias, das comunidades judaicas, Uhum. que tinha ali um nível nojento e etc. Que Yeah. deles é que surgiu a doença e que partiram daí Europa fora, etc. Enfim, para além disso, que honestamente não é de grande interesse, para mim pelo menos. Não, também acho. Eu gosto, como eu acadêmico, gosto, eu acho que não faz eu sentido. gosto de olhar para um momento de crise Uhum. em que a Europa se deparou, Uhum. sabe? E de que cada território, a gente está falando de Portugal especificamente, né? Uhum. A gente pode falar, por exemplo, da peste negra na Itália, na França. Sim, cada um aquilo já E para viu cada do- lugar desse, a gente tem aí horas e horas e horas de de conversa, conversa. é verdade. Está é se concentrando verdade. em Portugal. E para além disso, eu gosto de concentrar na ideia da resultante Uhum. dessa catástrofe humana no Uhum. território português, que foi uma grande crise, para além da taxa de mortalidade, evidentemente, que foi uma catástrofe humana, tantas de vidas perdidas, pela ausência de remédio, pela ausência de Assistência resposta. médica, medicamentosa e tudo. E depois uma espécie de crise geral cerealífera. Uhum. Cerealífera porque os cereais, os grãos, Exato. é base majoritária do sustento da gente desse Da tempo, época, sim, percebe? sim. Então o grão é a base da vida dessa gente nesse momento. Então você tem uma crise de cereais porque morreu todo mundo que trabalhava na lavoura, a lavoura acabou com tudo e você perdeu tudo. Você tem, em conjunto com isso, você tem umas crises climáticas também, também que agravaram mas agravaram a proliferação da Da doença, peste. da peste negra, agravaram a má produção, agricultura, a má produção, yeah. evidentemente a não colheita, Exatamente. percebe? Então gerou E consequentemente uma fome. crise geral, Yeah. uma fome, uma miséria terrível, que fez com que Portugal precisasse buscar alternativa, precisasse buscar entendendo algo. onde é que você quer chegar. Eu tava já pra Eu já apanhei. E enfim, precisou da alternativa. Uhum. Isso não é propriamente na peste negra, mas eu estou fazendo um Mas, apanhado, sim, sabe? sim. Eu estou fazendo um resumo, porque a peste negra a gente está falando de Já no final da 1339, Idade Média, 1338, assim, por aí, 1300 e qualquer coisa, até 1350 e qualquer coisa, 1352, esse período que é a peste negra assim mais violenta, mas isso gera um nível de crise que mesmo acabada a peste negra, anos depois você tem outra crise climática, outro surto de epidemia, não tão grave, não tão global quanto a peste negra, mas outra crise sanitária. Então, a partir da peste negra você tem os surtos subsequentes de crises, de má colheitas, problemas climáticos, etc. Miséria. Que vai fazer de Portugal uma miséria econômica, percebe? De precisar reagir, precisar buscar meios, percebe? Até que o contato com a cultura islâmica o faz ter um determinado conhecimento matemático, um determinado conhecimento, esse contato com a cultura islâmica, que os árabes, nós sabemos, são precursores em matemática e do que há de melhor exatamente. Astrologia também. Astronomia. Desculpa, perdão, não me julgue. Astronomia, senão eu já ia chamar a polícia agora. Astronomia, percebe? E fazendo um apanhado, um resumo, isso aí vai fazer Portugal ter que sair da península em busca de coisas a mais. Ou seja, vamos parar em Celta em 1415. Vamos parar a ilha de Celta.
fazendo o processo inverso, porque Celta teve aqui antes dos romanos Exatamente. a tentar tomar aqui a parte da península e agora, séculos depois, Portugal vai a Celta, percebe? Numa briga por busca de material, de coisa e tal, vai ao mar, depois de ter adquirido um certo conhecimento, Exato. vai ao mar, vai com canoa, Exatamente. com barquinho, vai ir atrás do pessoal para conseguir coisas e vai ao mar. E um dos principais destinos dentro disso foi a Índia. Só que o que acontece? Um dos navegadores, dentro dessa época dos descobrimentos, porque para muita gente que não sabe, foi o Vasco da Gama. Foi ele. E ele Atravessou o cabo da Boa. saiu Não, daqui, da Boa Esperança, É, aquele é ele Cape mesmo. Town. Ele foi e acabou por parar em Moçambique, na província que hoje nós conhecemos como Inhambane, em 1428, a achar que havia chegado à Índia. Uhum. Afinal de contas, não. E quando ele chegou a Inhambane, Moçambique, o que ele disse? Terra da boa gente. E até hoje isso não se esquece. Ah, é? Até hoje Moçambique, se tu fores em Inhambane, é intitulado a Terra da Boa Gente. Que da hora. Isso foram as primeiras palavras. Eu já ouvi ditas por- falar isso também em algum lugar, cara. Não sei se foi do na... Vasco da Gama, yeah. Eu não sei se foi no sul da América, que ele teve lá num... Nas ilhas do Cabo Verde, tá ligado? Como é que chama o Lá cara, o fora. Vasco da Gama? Vasco da Gama, foi o Ah, navegador não. que descobriu. Mas Só teve- que mas teve- tens mas o teve outros, tens o Cabral, tens... Ah, não, Te- não, sim, teve- sim. teve aí É um- porque primeiro o Vasco da Gama... Teve um que foi pro sul da América e parou numa tal ilha de Veracruz e disse que era terra da boa gente Também podia ter e sido. tal. Calhar depois, então, não. Porque assim, porque... Cara, eu tô fazendo aqui uma brincadeira, Não, você tu não tocaste entendeu ainda. 1415, Eu não eu falei... peguei. É o Brasil, caramba, é a mesma coisa. Ah, sim, Vou sim. parar o falei. Brasil, achou que era a Índia e ele fez a mesma Era descrição. da boa gente. Ele não entendeu. Entendi agora, família. É a mesma coisa, ele foi parar ao sul da América, Yeah. achou que era a Índia e Isso. fez a mesma descrição. Saquei. Sabe? Não é a malta que tem GPS Quer hoje fazer um só para comentário? O meu comentário era que Faz. essa coisa tipo de toda a Europa toda entrar nessa questão tipo de reestabelecer crise, o que fazer. Cada nação ali encontra um meio, uma forma de resolver a situação. E pai, maldito seja os gajos que inventaram a caravela e foram saindo por aí, pá. Os gajos saíram na frente. Oh, mas atenção, as embarcações, meu amigo, eram precárias. Na época era Gente tecnologia boa. de ponta. Gente boa, a historiografia aqui na Europa define início da Idade Média como queda do Império Romano. Declínio do Império Romano, Facto. percebe? Que a gente tá falando de 472 por aí, depois de É Cristo. século V, por aí, brinquedo por aí. Final do século V, V, por aí, exatamente. Final do século V. Yeah. Final do século V é o início da Idade Média. E a Idade Média vai do início do século V, certo? Uhum. Até princípios do século XV, Facto. que é 1443. E algum barulho. 1443, meados do século XV. E a nossa conversa é a história de Portugal, com vistas à Idade Média. E acho que a gente fica por aqui, certo? Já tocamos. Quem já sabe tem- porque Agulha, é um baita gancho. porque para a próxima a gente pode ir para os descobrimentos, que é já para Portugal ao mar. Já. Vamos dar seguimento na nossa conversa sobre história de Portugal. A gente tá conversando sobre história de Portugal. Yeah. Só como gente boa que se preza, como somos nós os três, Exato. certo? Estamos tentando fazer uma conversa justa por períodos. A gente não quer chegar aqui em 10 minutos Yeah. e falar, chegou os romanos, Afonso Henrique conquistou Portugal, depois o cara foi pro Brasil, conquistou o Brasil, o João VI foi pro Brasil fugido de Napoleão Uhum. e tal, depois Dom Pedro fez império no Brasil, Yeah. Portugal ficou aqui despassarado, depois acabou isso tudo, veio o Salazar, meteu a ditadura, acabou a tudo. ditadura em 1774, acabou a Segunda Guerra Mundial, hoje estamos aqui, acabou Portugal. Obrigado, história de Portugal. A gente não vai fazer isso, né? A gente não vai fazer isso. Então, a gente conversou sobre a história no outro episódio. Demos um apanhadozinho bonitinho no que a história manda, na data certinha. Conversamos agora declínio do Império Romano, século V, início da Idade Média até o final da Idade Média, que é princípio do século XV. Ficamos por aqui, ficamos no gancho dos descobrimentos. Então, se você é gente boa, tem familiaridade, eu acho bacana aí a história dos descobrimentos e
as aventuras no mar, os descobrimentos, Portugal, mundo afora e tal. O descobrimento do Brasil, a gente vai trocar ideia sobre o Isso descobrimento do mesmo. Brasil. E de Moçambique também quer trazer pra Moçambique, vocês também. evidentemente. Vamos conversar sobre isso. Se você acha isso aí bacana, vamos trocar ideia sobre isso para o próximo, que vai ser Portugal e os descobrimentos, por aí, né? A gente ainda vai ver bonitinho, O tema, mas é por aí. É Portugal e os descobrimentos, que é a Idade Moderna, Sim, de qualquer uma que é a das formas próxima seria. fase Yeah. da historiografia, da cronologia histórica, que é o período da Idade Moderna, que vai aí dos descobrimentos, do caso português, e vai até a Revolução Francesa, Francesa, certo? fato. Em Isso é 1879, que é Até a cabeças galera rolarem. com a guilhotina. Até cabeças ficarem rolando. Saíra. Sempre viu o filme? Napoleão, Não vi, no mas cinema. ainda não. Vai, Filme Bonaparte, Napoleão Bonaparte, estás a falar É, dele? e o filme começa com uma música da Revolução Francesa, Uhum. que foi composta na Revolução Francesa, chama Sairá, que é Vai Correr Tudo Bem, em francês, percebe? Sairá. E a música é de autoria desconhecida, porque é uma autoria ali popular, Sim, percebe? yeah. É um cântico quase. popular, Yeah. exatamente, que foi entoado na Revolução Francesa, É que cara. É nem- uma canção Top, bonitíssima. yeah. E ela é a abertura, só que ela é a abertura na voz da Edith Piaf, que é aquela cantora francesa, no filme Napoleão. É Napoleão o filme, é o Napoleão. Filme É do Napoleão, o filme. E Fica aí já Sai- também. Outra música que já. a gente também não sabe a origem, eu me lembrei agora, que é bela também, que é Se Essa Rua Fosse Minha. A gente Bela. não sabe de quem é. E aí eu adoro a música. Qual Se é essa essa? Se essa rua fosse minha, eu mandava. A A gente vai fazer um episódio sobre isso. sobre, Se essa rua fosse sobre minha. cânticos que a gente, cânticos populares que a gente ainda não Gente, decifrou. bom, foi um grande prazer. Obrigado a todos. Satisfação máxima. Obrigado, Alírio Zimba, meu amigo, que já hoje está uniformizado, como manda aqui ao script. Exata qual. Meu amigo Leal, certo? Que é o dono do estúdio. É quem está nos suportando na edição. Gente, vocês estão vendo aí a edição do Erligari e aqui o nosso camarada. Yeah. Agradeço aqui o Ah, Leal, que agradeço massa. o Alírio, agradeço o espaço, agradeço a amizade, obrigado, mais um. E Obrigado agradecemos a a, todos. vocês também, claro. Também. Vocês, vocês, pô. Principalmente vocês. Por nos Vocês acompanharem. querem falar alguma coisa pra gente acabar ou não? Se inscreve, maluco. Não. E faz também aquele jabá do Sociologic Post, mano. Oh, Sociologic Pulse. Sociólogo, pulso. Claro, olha, acesse aí também o blog acadêmico www.sociologicpulse.com. Vão lá ter muita informação, material de qualidade, tudo top. E vamos estudar aí para fazer uma transição entre Religare e Sociologic Logic Pulse. Pulse, uma Que coisa vamos mais transitar. para mais plataformas. Vamos transitar conteúdos do Sociologic Pulse para o Religare. Vamos ser mais abrangentes. E artigos do Religare para o Sociologic Sociologic. Isso é coisa boa, isso é, É coisa só para o gente futuro. fina. É, a gente tá trabalhando em várias coisas, a gente tá Extraordinário, planejando você várias é gente coisas. multifacetada. E vai ficar legal, porque isso é tudo novo pra gente, malta. Espero que vocês gostem. E a gente tá ainda se encontrando, mas também é legal fazer parte disso. Vamos nos encontrar juntos. É nóis. Valeu, boa noite, obrigado, é nós, tamo junto. Top. Foi. Caramba, mano, deve ter dado grande.